Olá, estudantes do Ensino Navegar. Para quem ainda não assistiu a aula de probabilidade e não me conhece, eu me chamo Cíntia, eu sou licenciada em Química e eu sou voluntária do cursinho Navegar. Estou participando do projeto de matemática e essa vai ser a segunda aula que eu vou ministrar para vocês e eu vou falar sobre estatística nas provas do Enem. Mas então, o que é estatística? É importante a gente saber um pouco dessa parte um pouco teórica para conseguir compreender o que a gente está falando. A estatística ela é bem utilizada no cotidiano, na vida. No Enem, existe uma chance de cair uma, duas questões de estatística, a probabilidade cai um pouco mais. Mas preparem-se para ter pelo menos uma questão de estatística na prova do Enem na área de matemática e tecnologia. Só que ela é bem utilizada não só nas provas, não só no ensino médio, ela é importante para a vida, por isso que é bacana falar sobre ela. Ela é importante para recolher dados, processar informação. Ela também é utilizada para apresentar situações através de gráficos, de uma forma um pouco mais visível, mais fácil das pessoas enxergarem. Então, a estatística ela é muito apresentada em jornais, por exemplo. Os meios de comunicação, ao utilizar os gráficos, deixam a leitura mais agradável, mais fácil de visualizar. Então, a estatística ela está ali apresentada num jornal televisivo, num jornal impresso. Tem um instituto bem importante, bem conhecido, que provavelmente vocês já ouviram falar, que é o IBGE. É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E ele é considerado um órgão bem importante, bem conceituado na área, porque ele usa estatística para fazer censo, para saber a expectativa de vida das pessoas, qual é o percentual de população no Brasil, no estado de Santa Catarina, na cidade de Criciúma. Tudo isso é calculado por meio de estatística. Então, no intuito de conhecer e aprofundar os estudos estatísticos, nós precisamos conhecer os conceitos e os fundamentos que são mais importantes da estatística. Por isso que eu separei para vocês os conceitos mais importantes. A população. Quando a gente fala de população, o que é isso? População é um conjunto de elementos. E realmente, quando a gente fala da população de uma cidade, a gente está falando do conjunto de pessoas, conjunto de elementos que são as pessoas que habitam essa cidade. Isso é uma população. A amostra. A amostra ela é bem importante, por exemplo, na indústria, numa pesquisa. A gente precisa de uma amostra. A gente tem uma quantidade grande de pessoas, uma quantidade grande de alimentos, e a gente precisa fazer um estudo com essa proporção, com essa população que a gente tem. Só que a gente não consegue fazer um estudo com todo mundo, por exemplo. Então, a gente precisa retirar uma amostra. Uma coisa que está acontecendo bem cotidiana, assim, bem atual sobre a amostra, é o estudo da vacina contra o coronavírus. A gente tem uma população que está sofrendo com esse vírus e com essa doença, e a gente precisa fazer um estudo para viabilizar a vacina. Para isso, a gente precisa retirar uma amostra, né? Uma amostra de pessoas que serão as cobaias, que serão as pessoas que vão participar deste estudo. Então, a amostra está aí no nosso cotidiano também. E aí a gente tem outras questões bem populares da estatística. Variável, por exemplo. Quando a gente fala sobre variável, isso depende da abordagem da pesquisa. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa de mercado. Eu quero saber como é que está a qualidade de venda dos carros na minha cidade, por exemplo. Então, eu vou entrar em contato com as pessoas e vou fazer uma pesquisa de satisfação com elas. Então, eu posso perguntar, qual é a sua marca favorita de carro? E aí eu tenho algumas opções de respostas, né? As marcas que a gente tem no mercado. Ford, Volkswagen, Fiat, Peugeot. Então, essas opções e essas possíveis respostas das pessoas questionadas
são as variáveis. Temos também a frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? É um valor exato. É o número de vezes que o valor da variável é citado. Por exemplo, mas eu quero saber quantas pessoas preferem a Ford, quantas pessoas preferem a Volkswagen. Então, eu vou fazer um estudo, juntar as respostas de todas essas pessoas e observar a frequência com que elas responderam. Em cima disso, eu vou poder melhorar as minhas vendas, corrigir o defeito de algum objeto, algum produto que eu estou vendendo e as pessoas não estão gostando, por meio dessa pesquisa, dessa estatística que eu vou realizar. A frequência relativa é o valor representado através de percentagem, que é a divisão entre a frequência absoluta de cada variável e o somatório das frequências absolutas. Então, a frequência relativa também vai ser em cima de quantas respostas eu tive sobre aquela determinada marca, aquele determinado produto. E aí a gente tem as medidas de tendência, que são as medidas central e as medidas de dispersão, mas que nome estranho, né? Bom, o nome é estranho, mas a gente já vai ver que isso também faz muito parte do nosso cotidiano. Uma das opções de medidas de tendência central é a média. A gente utiliza a média para fazer praticamente muitos cálculos no nosso cotidiano, né? Se a gente quer dividir coisas entre pessoas, a gente vai fazer uma média. Eu quero dar 2 balas, eu tenho 4 balas e eu tenho 2 amigos e eu quero dar a quantidade de balas exatas para esses meus 2 amigos. Então, eu vou pegar as minhas 4 balas, vou dividir pela quantidade de pessoas que eu tenho de amigos, e aí eu vou encontrar a média para conseguir dividir corretamente a quantidade de balas que eu tenho. E aí a gente tem algumas opções de médias. Por exemplo, a média aritmética, que é a média simples. Ela é a medida de tendência central. É o somatório dos valores dos elementos e é dividido pelo número dos elementos. Isso é muito utilizado nas provas, para fechar a média dos alunos. Eu quero saber a média final de um aluno do colégio militar, sabendo que as notas dele nas 4 provas que foram realizadas foram. Eu tenho aqui no exemplo ao lado, no quadrinho alaranjado. Na prova 1, ele tirou 5,5. Na prova 2, ele tirou 6. Na prova 3, tirou 8. E na prova 4, tirou 3,5. Então, ele estava indo super bem no início do semestre e baixou completamente a média dele na última prova. Por quê? Eu vou fazer o somatório de todas as notas que esse aluno obteve e dividir por 4, que são as 4 notas. E aí, ele vai ter uma média de 5,75. Tem também a média aritmética ponderada. Não sei vocês, mas quando o professor falava para mim que ia fazer média ponderada, eu já dava um arrepio na espinha. Por quê? O que é essa tal de média ponderada? Ela é o somatório dos valores dos elementos, só que elas são multiplicadas pelos seus respectivos pesos. E aí, depois de multiplicar pelos respectivos pesos, aí sim a gente faz a soma e depois divide pelos pesos atribuídos. Tá, mas o que é isso? Vocês não lembram, assim, nenhum professor de vocês fez mais ou menos assim, ó. Aquele trabalhinho bem fácil, que vocês faziam assim com a mão nas costas, ele fez valendo 20% da nota. E aí vocês vão lá, tiram 10, só que na verdade, como ela vale só 20% da nota, o peso dessa prova vai valer 2 para vocês. Por quê? Mas por que isso acontece? Justamente porque é uma média ponderada. O professor vai lá e dá um peso para a nota. Por exemplo, aqui nesse exemplo 2, ó. Calcule a média de um aluno do colégio Pedro II, onde cada prova tem um peso diferente. Por exemplo, o professor fez o seguinte. Na prova 1, ele deu peso 3. Na prova 2, ele também deu peso 3. E na prova 3, ele deu peso 4. Ou seja, se a gente fazer o somatório dos pesos, a gente consegue chegar num peso 10, né? Vai fechar nota 10. Só que cada prova vai valer um peso. E aí o aluno foi lá,
tirou 5 na primeira nota, 7 na segunda e 8,5 na terceira. Eu não vou pegar isso, somar e dividir por 3, não, porque eu tenho que considerar qual é o peso de cada prova. Então, na prova 1, ele tirou 5, mas o peso dessa prova é igual a 3. Aqui a gente coloca igual a 0,3, que a gente está considerando como percentual. Desculpa. O percentual de cada prova, de peso 10, de peso 3, é relacionado a uma prova que vale 10. Então, 3 dividido por 10, 0,3. Se eu tirei 5, multiplica por 0,3. O mesmo acontece com as outras duas provas. Prova 2 e prova 8. Então, eu faço a multiplicação de cada nota com cada peso e depois disso, eu faço o somatório desses pesos. A gente tem também moda. Ah, mas o que é moda? Eu escuto falar de moda, de roupa. Moda é aquilo que tá super tendência, que todo mundo tá usando. Mas por que moda na matemática? Tem tudo a ver com moda de roupa. Por quê? A moda é o valor de maior frequência em uma série de dados. É aquilo que mais se repete. Se a gente parar para observar, moda também é isso na roupa. A gente usa porque todo mundo está usando. Então é o que mais se repete. É a roupa que tu mais observa na rua, porque todo mundo está usando. Esse é o conceito de moda. Tem tudo a ver com a matemática. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente analisa as idades de uma turma de um curso, nós temos a seguinte arrumação. Para calcular a moda, basta vermos qual é o valor que mais aparece. Então, eu vou lá na sala de aula e pergunto para os alunos que estão na sala de aula qual é a idade deles. Dos alunos que eu questionei, 17 anos apresentou-se 3 vezes. Então, 3 alunos têm 17 anos. 2 alunos têm 22 anos. 2 alunos têm 16 anos. E 1 aluno tem 25 anos. Então, se eu observar, qual é a idade que mais apareceu? Foi 17 anos, porque tem 3 alunos com 17 anos. As outras idades apareceram 2 ou 1 vez. Então, a moda dessa turma é ter 17 anos. E aí, a gente tem também a mediana. O que é a mediana? A mediana é o valor numérico que separa a metade superior de uma amostra de dados. Em outras palavras, a gente pode dizer que é uma reta que passa no ponto do valor médio e é o valor mais central de todos, tá? Mas eu não entendi ainda. Espera que eu vou explicar melhor. O que a gente precisa fazer para arrumar uma mediana? Se eu tiver toda uma numeração, eu tenho, nesse caso do exemplo, em uma turma de química, as notas de 8 alunos foram as seguintes. O aluno 1 tirou 3, o 2 tirou 6, o 3 tirou 5, o 4 tirou 7, o 5 tirou 4, o 6 tirou 10, o 7 tirou 9 e o 8 tirou 5. O mais importante para encontrar a mediana é que eu não posso deixar ele assim desordenado. Eu tenho ali as notas dos alunos, mas elas não podem ficar assim. Elas precisam ser organizadas em ordens crescentes. Então, eu vou colocar o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 9 e o 10. Deixo elas em ordem. E depois que eu deixar elas todas em ordem, nós temos que pegar o termo central, que nesse caso são os 2 termos centrais, porque o número é par. Por exemplo, assim, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Como eu tenho 8 números e é um número par, eu tenho que pegar os 2 números do centro. E nesse caso, organizando,
os dois números do centro são o 5 e o 6. Se eu tivesse um número ímpar, ele realmente seria o número central. Como ele é um número par, eu tenho que somar os dois números do centro e dividir por 2. Então, é 5 mais 6 dividido por 2 igual a 5,5. Algumas medidas de dispersão. Quando a gente fala de amplitude, a amplitude é a subtração entre o maior valor e o menor valor dos elementos do conjunto. Por exemplo, eu tenho das notas de um aluno, eu tenho a menor nota é 5 e a maior nota é 8,5. E a amplitude dela é a diferença. É justamente assim, ele teve uma amplitude de acréscimo na nota dele. Então, ele aumentou a nota. A amplitude dele foi a diferença entre a menor, a pior nota que ele teve e a melhor. Então, no caso desse aluno aqui do exemplo do Colégio Pedro II, a amplitude entre as notas dele é de 3,5, porque ele subiu de 5 até uma nota de 8,5. Então, essa é a amplitude entre as notas dele. A gente pode falar também sobre a variância. A variância é a dispersão dos dados variáveis em relação à média. Então, o que acontece na variância? Eu vou subtrair os dados que eu tenho de cada nota, por exemplo, deste aluno, pela média que ele teve. Então, na prova 1, o aluno do Colégio Pedro II tirou nota 5. Só que a média das notas dele é nota 7. E aí, a diferença que eu vou fazer é justamente diminuir, né, essa nota pela média que ele teve. 5 menos a média 7. Então, a diferença é de 2. Essa é a variância. Se eu fizer da média 7 pela prova 7, então a minha variância é 0. Se eu fizer da prova 3 pela média que ele teve de 7, a minha variância vai ser de 1,5. A variância é sempre a diferença do valor em relação à média. Já o desvio padrão é a raiz quadrada dessa variância. Então, eu vou pegar esse valor de variância e vou calcular na raiz quadrada, o somatório dessa raiz quadrada. E ela indica a distância entre a variável e a média aritmética da amostra. Ela é mais utilizada, por exemplo, assim, em cálculos de incerteza, em cálculos de erros em equipamentos. Para quem trabalha com equipamentos de precisão, para quem trabalha em laboratórios de análises, usa bastante desvio padrão, porque ele faz uma variação do erro que o equipamento pode estar apresentando. Ela não é usada tanto no cotidiano como uma média, como uma moda, mas se um dia vocês tiverem interesse em trabalhar com dados científicos, vocês vão ter bastante contato com o desvio padrão. Então, eu trouxe 2 exemplos para vocês verem sobre a estatística no Enem. Como a gente já falou, né, a estatística ela é muito apresentada em gráficos, ela se torna muito visual, muito didática, apresentada em gráficos. Então, aqui nós temos um gráfico. E o gráfico desse exemplo do Enem de 2012 apresenta o comportamento do emprego formal surgido, segundo o GAGED, no período de janeiro de 2010 até outubro de 2010. Então, com base neste gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais que foram surgidos neste período é qual? O que é a mediana? Vocês lembram que eu comentei com vocês que para a gente fazer a mediana, a gente precisa colocar todos os dados que a gente obteve em ordem crescente. Depois que a gente colocar todos os dados em ordem crescente, a gente vai fazer o encontro da mediana. Se eu tenho números pares de
de um valor, né, tem o número par da quantidade de valores disponíveis nesse gráfico. Eu vou fazer o somatório dos dois valores medianos e dividir por 2. Se o meu número é ímpar, então eu vou fazer justamente o encontro do valor desta mediana. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso organizar em ordem crescente, então eu vou colocar 181,41, depois eu vou colocar o 209,42, depois eu vejo aqui, ó, do 209,42, eu passo lá para o 212,95. Então, eu tenho que ver justamente quais são as sequências dos dados que eu obtive aqui neste gráfico. Depois que eu organizar estes valores, aí sim eu faço o somatório dos dois valores encontrados na mediana, e aí eu divido esses valores por 2. Por quê? Porque assim, ó, a gente vai encontrar aqui os valores que a gente tem no gráfico. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores no gráfico. Então, o meu valor de mediana tem que ser o somatório dos dois valores médios dividido por 2. Justamente porque eu não tenho um número ímpar, que realmente o valor fica centralizado. Então, neste caso, eu vou fazer o somatório dos dois valores centralizados e dividir por 2, obtendo 229,91. Então, o outro exemplo que eu tenho é do Enem de 2011, onde uma equipe de especialistas no centro meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados. E a partir do primeiro dia de um mês, e este tipo de procedimento, que é frequente, e uma vez os dados coletados, servem de referência para os estudos e a verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e dos anos. Então, como eu comentei com vocês, a estatística ela é muito utilizada no nosso cotidiano e a gente pode perceber que ela é bem útil para dados da sociedade, da população. E nesse caso aqui, eles fizeram um estudo das temperaturas obtidas em uma região durante um período do mês. E aí as medidas ocorridas nesse período estão indicadas no quadro a seguir. A gente tem um quadro dos dias intercalados com as temperaturas descritas exatamente como elas foram encontradas em cada dia. O que a gente precisa fazer a partir de agora? Organizar essas temperaturas em ordem crescente de temperatura. Então, em relação à temperatura, a nossa questão pede os valores de média, de mediana e de moda. E aí ele pede para a gente informar quais são os valores de média, mediana e moda dentro das opções escritas abaixo. Beleza, como é que a gente vai fazer a média? A gente vai somar todos os valores que a gente tem, de todas as temperaturas, e dividir pela quantidade de dias do mês. Se a gente fizer todo o somatório e dividir pelos dias que a gente fez essa estatística, a gente vai encontrar um valor de 17 graus em média. Então, a temperatura variou de 14 graus, de 13,5 graus, até 20, 21,5 graus. Mas quando a gente faz um somatório de todos esses valores, a gente encontra uma temperatura média de 17 graus. Quando a gente vai procurar, então, a mediana, vocês lembram que a mediana, a gente precisa fazer a mesma questão. A gente precisa organizar todos os valores em ordem crescente e depois, quando a gente tem números pares nesses valores crescentes, a gente faz o somatório dos dois valores da média, da mediana e divide por 2. Ou se a gente tem número ímpar, a gente seleciona exatamente o número que ficou no meio dessa ordem crescente de temperaturas. Quando a gente vai procurar a moda, então,
a gente vai procurar aquele valor que mais se repetiu. Nesse caso, o valor que mais se repete é muito visível. Vocês conseguem observar mesmo sem organizar estes valores em uma ordem crescente. A gente observa que o valor de 13,5 se repete 4 vezes na nossa medida de temperatura. Então, a gente já sabe que a nossa moda é de 13,5. Quando a gente faz, então, a medida da mediana, a gente encontra 18 graus. E aí, a questão correta é a letra B. Então, são esses os exemplos que eu passei para vocês. Eu considero que a estatística também não é uma questão tão difícil. O que é mais difícil para vocês é que realmente vocês precisam entender o que é cada um das medidas de dispersão que eles solicitam, para posteriormente vocês saberem o que está sendo solicitado na questão. Saber o que é uma média, saber o que é uma moda, saber o que é uma mediana. Isso é o mais importante para vocês. Eu passei as outras questões de desvio padrão, de variância, mas realmente essas questões caem um pouco menos no Enem. Eu passei mais para vocês saberem, caso aconteça, de aparecer numa prova, mas foquem bastante em média, mediana e moda. A probabilidade de cair uma questão dessas no Enem é bem grande, então fixem bastante e peguem as provas anteriores, estudem, procurem no Google as resoluções, e se vocês não conseguirem, podem entrar em contato comigo. Eu deixei todos os meus contatos de e-mail e de WhatsApp. A hora que tiverem qualquer dúvida, podem contatar. E é isso aí, um abraço, boa prova e sucesso!